as mãos para cá, por favor. Paizinho, eu quero primeiramente te agradecer pela vinda da Aline, por essa mulher que ela é em ti, essa mulher incrível que ela é. Queria te pedir que o Senhor use ela essa noite, que habita nela, que seja o Espírito Santo falando e não ela. Tira toda a inteligência humana dela, Pai, e também prepare a gente, prepara o nosso coração, que a gente fique sensíveis a Ti e que essa palavra seja plantada no nosso coração e dê frutos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem como baixar um pouquinho essas luzes aqui, gente? Talvez acender uma da de vocês, que vocês vão ter que ler e precisam enxergar também. E assim eu não enxergo ninguém. Não, acho que não. Acho que ainda não deu. Meu Deus. Ainda não deu, gente, eu não enxergo nada. Melhor. Obrigada. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Legal. Tenho algo no meu coração. Quem é que estava aqui sexta passada? Levanta a mão aí bem alto para eu ver quem estava sexta passada. Quem estava aqui sabe que eu não estava aqui. Mas o Léo trouxe uma palavra sobre fé. E é algo que Deus, eu tenho falado muito com ele. Obrigada, amor. E que a gente tem conversado bastante. E aí, nessa semana, o Léo me disse assim, tu não tem uma palavra? E uma palavra sobre fé? E eu não tinha uma palavra sobre fé. Inclusive, eu estava lendo outras coisas. Mas, seguindo a direção dele, eu fui orar e ver se Deus me dava algo que seguisse na mesma linha, porque realmente é um assunto muito importante que, às vezes, a gente fala num culto e para nós que estamos acostumados a ir em muitos cultos frequentemente, é muito fácil uma palavra passar batida e a gente esquecer, né? A Isa estava orando aqui mais cedo, inclusive a Isa falou várias coisas na oração dela que eu vou falar, e eu acho que a gente não conversou antes. Mas isso é uma coisa, né? A gente que vai em muitos cultos, muitas vezes a palavra ela pode até ter um impacto na nossa vida na hora que a gente escuta, mas logo em seguida a gente já esquece. E dificilmente ela fica até a médio e longo prazo. Isso precisa ser algo de Deus, algo do Espírito, para que essa semente realmente caia numa terra boa e não seja sufocada, não morra, mas crie raízes e gere vida. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre fé, mas num aspecto diferente. E eu vou pedir para vocês todos que têm Bíblia, abrirem a Bíblia de vocês em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5. Eu estou fazendo esse ano uma leitura da Bíblia toda em sequência, direitinho. Se vocês nunca fizeram isso, eu super recomendo. Eu nunca tinha feito, eu sempre lia livros aleatórios, ou o Novo Testamento em sequência, mas eu nunca tinha lido do comecinho e ir seguindo livro após livro. E tem me dado uma nova perspectiva de várias coisas, tem sido muito bom. Então, se alguém não está lendo nada no momento, e quer uma indicação de como ler a Bíblia, de que livro ler, comecem em Gênesis e sigam. A Bíblia ela tem uma construção
até literária, assim, muito incrível. E tudo faz um pouco mais de sentido quando a gente vai acompanhando a mudança e o desenvolvimento de todo o contexto, e não só um livro isoladamente. Mas, em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1, diz assim, a gente vai lendo e parando, então deixem aberto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Até aqui. A gente não vai ler esse trechinho seguinte, mas vocês vão ver ali que Naamã juntou uma pá de coisas para levar com ele e saiu em direção a esse homem de Deus que a menina falou que existia em Israel, para que ele o encontrasse e esse homem curasse ele, afinal de contas ele era leproso, né? Na minha Bíblia aqui diz que o leproso pode ser outros tipos de doenças de pele que não lepra, mas a gente vai chamar ele de leproso. Basicamente, esse homem estava doente, e muito doente, mas ele era um homem de valor, aonde ele estava. E então, o senhor dele manda ele para que ele vá atrás de alguém, de um homem de Deus, que possa o curar. Todo mundo comigo até aqui? Vi que tinha um pessoal ainda achando sua Bíblia, celular. Tá. Então, vamos lá, gente. Então, o Senhor começou a falar comigo assim essa semana. Que muitos de nós, ou talvez até todos nós, em algum momento, a gente age da mesma maneira que Naamã agiu aqui, nessa história. Alguns de vocês talvez conheçam a história toda. Se vocês não conhecem, a gente vai seguir lendo daqui a pouco. Mas Naamã era um homem que tinha um problema, ele tinha uma demanda, uma situação na sua vida, que precisava de uma resposta que quem poderia dar era Deus. E ele vai em busca de um lugar que ele entende que ele vai encontrar Deus. Naquela época era um homem de Deus. E nós todos fazemos a mesma coisa. Quantos de nós aqui já foram num culto, ou numa conversa, ou abriram o YouTube procurando uma pregação, ou fizeram alguma coisa porque pensaram, eu preciso de uma resposta para essa situação, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma direção, eu preciso de alguma coisa. E a gente fez esse esforço, dentro do que a gente entendia que podia fazer, de ir em direção a um lugar que a gente fosse encontrar Deus, em busca daquilo que a gente precisava para a nossa demanda. E até aqui está maravilhoso. Primeiro eu quero encorajar a gente a fazer isso, tá, gente? Parte da nossa vida com Deus é eu reconhecer as coisas da minha vida, o que eu preciso ser curada, que eu preciso de direção, que eu tenho questões dentro de mim, dúvidas, e eu ir atrás e buscar. A gente vai ver isso ao longo de toda a palavra, sobre bater e a porta se abrir, sobre a gente colocar as nossas ansiedades diante de Deus, sobre a gente largar os nossos fardos pesados diante de Jesus. Existe esse caminho que nós precisamos fazer, que é de ir atrás do Senhor e levar para Ele as nossas doenças, as nossas questões, as nossas dúvidas e buscar uma resposta. E seguindo ali no texto, no versículo... Eu vou ler o finalzinho o finalzinho do 8. Aqui Eliseu era o tal homem de Deus, e ele vai dizer assim, envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à casa de Eliseu. Então, o que aconteceu? Esse homem que procurava uma resposta e uma cura, ele encontrou. Ele encontrou um homem de Deus, ele encontrou Deus ali representado. E isso também acontece com a gente. Nessa busca,
que a gente vai ter de respostas de Deus, nós vamos encontrar. Vocês creem nisso? Muitas vezes a gente pergunta uma ou duas vezes alguma coisa e fica, mas Deus não me disse nada. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala para a gente ser insistente. Então tem coisas que a gente vai passar um tempo buscando e perguntando. E Deus vai nos responder. Existe resposta numa vida com Deus. Então não é a gente perguntar uma vez e desistir. É a gente perguntar até que seja respondido. Porque a gente tem que crer que a gente tem um Deus que se importa e que quer nos dar respostas. E direção e cura. E Naamã encontrou isso. Ele foi atrás do homem de Deus e lá estava o homem de Deus que disse, existe um homem de Deus aqui, manda ele para mim. E até aqui está tudo maravilhoso. Mas o que acontece com Naamã é o seguinte, no versículo 10, todo mundo. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã procurou uma direção de Deus e Naamã encontrou, recebeu a sua resposta. Alguém aqui já pediu algo para Deus e recebeu a resposta? Alguém aqui já conversou com alguém pedindo conselho e recebeu uma direção de Deus? Orou e Deus respondeu? Naamã também. Naamã teve a sua resposta. Mas Naamã não gostou da resposta que ele recebeu. E no versículo 11 diz assim, Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele, Eliseu no caso, sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia me dizer para me lavar neles e ser purificado? E Naamã foi embora dali furioso. E foi aqui que Deus começou a falar comigo sobre fé. Gente, olha só. Muitas vezes a gente está nessa trajetória de ir com a nossa demanda, com a nossa situação, com a nossa doença, até um homem de Deus, até alguém que a gente entende, até diante do próprio Deus, e buscar uma resposta. Mas quando a gente se depara com essa resposta, ela não se encaixa no formato que a gente esperava que Deus respondesse. Então, mesmo que a gente cresce que esse é o nosso Deus e que esse Deus tem resposta e tem direção, e isso exige fé. Muitas vezes a nossa fé ela é abalada quando o formato de Deus não nos agrada. E aí, como Naamã, a gente prefere muitas vezes ir embora de volta com a nossa demanda e levar ela para um outro lugar, porque a gente não gostou daquilo que Deus nos disse para fazer. E eu fiquei pensando na minha vida, e fiquei pensando na nossa vida aqui. Quantas vezes a gente já pensou assim, eu vou chegar hoje na igreja, e eu vou ver o líder tal, e eu vou pedir para conversar com ele, porque eu preciso. E eu vou sentar, e eu vou contar o que está acontecendo. E a gente juntou coragem, e foi, e levou a nossa situação. E a gente esperava, talvez, que aquela pessoa fosse ter uma certa reação, fosse botar a mão na nossa cabeça e liberar palavras que a gente não sabe quais são, mas que iam ser revolucionárias, e a gente ia sair dali e levantar completamente diferente, e aquela situação seria resolvida, e as coisas não seriam mais as mesmas. E aí ele disse assim, vamos orar então. O que tu tem lido? O que Deus tem falado contigo? Lê essa semana, eu vou ler também, e a gente vai buscar juntos uma direção. E aí, quando a pessoa não me deu, eu saio, poxa, eu achava que ele ia fazer, eu achava que eu ia chegar num culto e eu ia me ajoelhar no apelo e alguém que eu nunca falei antes ia botar a mão na minha cabeça e ia dizer algo. E isso pode acontecer. Será que o que Naamã esperava que acontecesse não poderia acontecer? Poderia. O homem poderia ter encontrado ele e estendido a mão e clamado a Deus. Poderia, mas não foi assim que Deus quis fazer. E muitas vezes a gente acaba estando mais preocupado que o formato nos agrade do que crendo que o nosso Deus e o nosso Pai vai fazer da forma que Ele sabe que tem que ser feito.
Vocês estão me entendendo até aqui? Uma das coisas que Deus falou no meu coração é que muitas vezes nós, quem está aqui na igreja há mais de, vou dizer, 3 anos, há mais de 5 anos, não precisa ser aqui na BZN, né? Pode ser na igreja. Quem está aqui há mais de 6 meses? Tá. Eu não fiz na ordem do número, tá? Mas vocês entenderam. Desculpa, gente, não espere. Deus começou a falar comigo assim, muitas vezes eu estava falando, mas a primeira reação de vocês foi dizer, isso eu já sei. Isso eu já ouvi. Eu esperava algo novo. Eu esperava uma direção nova, algo que nunca ninguém tinha me dito. E Deus tinha dito, mas faz isso. E a gente saiu, poxa, mas isso aí já me disseram. Que eu tenho que ler, que eu tenho que vir nos grupos, que eu tenho que confessar pecado. Isso já me disseram, eu esperava. E que nem Naamã, muitas vezes a gente vai embora leproso outra vez. Pensando, bom, vou ir levar para outro lugar. Eu conversei com essa pessoa, talvez se eu conversar com aquele outro líder, ele vai me dar uma outra resposta. No culto a palavra não teve nada a ver com o meu problema, mas talvez amanhã tenha. Sabe? E aí eu comecei a lembrar da minha vida. Eu cheguei aqui na BZN em 2015. E até 2017, mais ou menos, eu recebi muitas palavras, assim, todo o apelo que eu ia, uma pessoa diferente vinha orar por mim e me falava coisa do presente, do futuro, do passado. Era uma loucura, gente. E foi um tempo muito bom, sabe? Deus me respondeu muitas coisas nessa época. E era exatamente o formato que eu esperava, que era tipo alguém no apelo vir orar por mim e dizer algo de uma situação específica que a pessoa não sabia. E aí, em 2018 e em 2019, eu vim em muitos apelos que ninguém orou por mim. Na verdade, eu comecei a lembrar, em 2019, eu não recebi nenhuma palavra de nenhuma pessoa. As pessoas até vinham e elas só me abraçavam e iam embora e não diziam nada. E muitas vezes eu vim no culto e eu não estava legal. E eu esperava alguma coisa. E eu ia embora e pensava, poxa, ninguém orou por mim nesse culto. Eu não estava bem e ninguém disse nada. E eu comecei a ficar frustrada com aquilo. E eu comecei a perceber que apesar de que Deus pode, e muitas vezes Ele usa pessoas para nos entregar palavras, para nos abençoar, todas essas coisas. Muitas vezes Ele queria falar só comigo. E eu não estava ouvindo Ele porque eu estava esperando para ver que pessoa ia passar por mim, para que ela me abraçasse e ela entregasse algo de Deus, ao invés de eu ouvir do próprio Deus, que está aqui. E eu lembro que uma noite eu fui para casa e eu estava muito mal e eu não consegui dormir. E eu estava muito frustrada com isso, de não estava sendo do meu formato. O meu formato era que um pastor ia descer e ia falar. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Ele era o meu consolador, sabe? Ele tinha palavras para me entregar. Existe um formato de Deus que não é o que a gente espera. E talvez muitos de nós, a gente está vindo aqui com a nossa demanda, crendo que o nosso Deus pode, mas perdendo a fé porque não é do jeito que eu quero. Porque eu estou mais preocupada em ser do jeito que eu quero. Deixa eu virar meu papelzinho aqui. Gente, e aí o viver por fé, o Léo estava falando semana passada sobre viver por fé, uma vida no Espírito, uma vida de fé, é isso que Deus tem para nós, não tem como agradar a Deus sem fé, nós somos chamados para viver por fé. Mas eu não sei o que vem na mente de vocês quando vocês pensam em viver por fé, mas a verdade é que no dia a dia, o viver por fé é dar um passo após o outro de obediência. Aquelas coisas que, em primeiro lugar, são simples. Elas são simples. Existe o sobrenatural, existe o impossível e ele deve fazer parte da nossa vida.
mas ele é sustentado por uma vida de obediência naquilo que talvez a gente já considere óbvio, porque a gente já ouviu muitas vezes. Isso é uma vida de fé. É eu crer que o formato de Deus é melhor do que o meu. Todo mundo aqui crê que essa palavra, que a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que ela é a palavra de Deus. Então, que se diz alguma coisa nela, isso é verdade. E que se... Olha aí, Lucas, vocês não perderam. E que se eu obedeço aquilo que é um princípio dessa palavra, isso vai gerar um resultado, que é o que a palavra diz que vai gerar. Isso exige fé, não exige? Mas não é o meu formato, é o formato que Deus estabeleceu na palavra. Já está ali. Para a maioria das nossas coisas, as nossas questões, as nossas demandas, o formato já está aqui. Só que a gente olha para isso e parece óbvio demais. E eu passo a vida tentando me esquivar e achando que eu vou poder ter uma vida cristã sem ler a palavra. Mas aí eu vou conseguir, alguém vai me aconselhar e eu vou ter o mesmo resultado. Ou eu vou assistir tanta pregação no YouTube e eu vou ter o mesmo resultado. Mas não, o formato não é esse. E sabe o que acontece quando a gente começa a tentar se esquivar do formato de Deus? A gente começa a andar em círculos. E os anos vão passando. E às vezes a gente está há anos com a mesma demanda. Porque todo mundo já sentou para nos aconselhar, todo mundo já orou por mim. Já é claro o que a palavra diz sobre aquilo, mas não é o que eu quero ouvir. Então eu continuo carregando a minha lepra para algum lugar até que eu consiga achar um formato que me agrade. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, gente. Sabe? E eu falo isso assim, ó, com dor no meu coração, porque eu muitas vezes sou essa pessoa que me deparo com aquilo que eu sei que é o que Deus quer que eu faça, e não é o que eu quero fazer. Sabe? Não é o que eu quero. E por mais que eu tente me esquivar, chega um ponto que não tem mais assunto, não tem mais conversa, sabe? Deus fica tipo, eu já te disse, se tu não quer fazer. Sabe que quando aquele jovem chega diante de Jesus e vai falar com ele, o jovem rico, Jesus diz para ele o que ele tem que fazer. Vende tudo, vem, me segue. Mas aí ele fica, mas eu esperava. Mas esse formato não funciona muito bem para o meu estilo de vida. E aí Jesus não fica, tá, se esse não funciona, senta aqui, vamos conversar, dá para a gente dar uma adaptada. Dá 50%, investe o resto. Não. Jesus não negocia o formato dele, sabe? Então eu apresento a minha demanda e Deus quer nos ouvir. Ele tem cura, Ele tem resposta, Ele tem direção. Mas aí quando Ele chega com aquilo que é dele, não está em questão o que eu penso a respeito. É a palavra de Deus, é a direção de Deus. E aí, graças a Deus, Naamã tinha uns homens na vida dele. Olhem ali no versículo 13. Diz assim: os seus servos lhe dizem, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E sua pele se tornou como a de uma criança. Às vezes a gente quer coisas difíceis de Deus. A gente quer que Deus nos mande para algum lugar que ninguém nunca foi. Sabe? A gente até gosta, às vezes, de um negócio meio sofrido. Tem que ser assim, nossa, tem que ser uma coisa que... um negócio difícil. Mas às vezes a gente não está fazendo o fácil, o simples, sabe? O simples. Gente, o crescer com Jesus é simples. É todos os dias eu acordar e dar bom dia para Jesus, e orar, e ouvir a voz dele,
e ler a palavra e pedir para que essa palavra me alimente. E aí Jesus vai começar a tratar coisas na minha vida e vai falar comigo. E é um dia após o outro, é uma construção de um dia após o outro. Sabe quando Jesus diz sobre aquele homem que cavou, que é o que vem, ouve e pratica, pratica. E muitas vezes a gente vem e ouve e diz isso, eu já ouvi, e não pratica. Mas esse homem, ele decidiu praticar. Ele decidiu pegar aquela direção que ele não gostou, que deixou ele indignado. Mas vou fazer, né? É até estranho, né? Porque parece até que ele está fazendo um favor para o profeta de, então eu vou fazer isso que é a direção de Deus. E o que acontece quando ele cumpre a direção de Deus? Ele é curado. Ele é curado. No versículo 15 vai dizer assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Meu Deus. Eu estou quase terminando já, gente, mas eu queria que a gente pensasse juntos. Pensem comigo. Será mesmo que o nosso formato vai nos levar a chegar a essa conclusão aqui de conhecer algo de Deus? Sabe? Deus começou a falar comigo assim que o nosso formato, a forma que eu espero que as coisas aconteçam, que Deus me dê um trabalho, uma família, uma resposta, que eu seja liberto, a forma que eu espero, ela fala muito mais da minha insegurança, de não querer largar o controle da minha vida. Fala muito mais do meu orgulho, de não querer ser dependente de Deus, do que do próprio Deus. Sabe, quem aqui quer viver uma vida por fé? Quem quer viver uma vida no Espírito, uma vida tipo assim, meu Deus, uma vida no Espírito? Olhem os homens de Deus e as mulheres de Deus que viveram por fé. O que diferenciou eles do resto das pessoas? Deus deu uma direção e eles creram e obedeceram essa direção. Foi simples assim. Deus deu uma direção, Deus disse, vai, faz isso. E eles foram e eles fizeram aquilo. Então, obedecer é um ato de fé. A obediência, ela é um ato de fé, de que o meu Deus, de que o nosso Deus sabe o que é melhor. Amém? Eu já estou acabando, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas vocês podem já ir levantando. Pode vir alguém, não sei se vem todo mundo, mas... Amém. Todo mundo aqui ainda? Gente, talvez segura para depois do culto a comida, para não dispersar demais.